Aleluia. Seja o nome do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória dada a Deus. Querido irmão, querida irmã, mais um dia na presença de Deus, onde podemos contemplar o poder de Deus em nossas vidas, a graça de Deus soberana em nossas vidas. Podemos entregar a vida para Cristo, pois, por quê? Porque queremos ser salvos, queremos estar na grande cidade celestial. E para isso, precisamos entregar a nossa vida a Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E há um caminho muito árduo, muito doloroso. É a perseguição da Igreja de Jesus Cristo. E esse projeto está sobre nós, sobre você, sobre eu, sobre todos os servos do Senhor. Hoje a palavra é o fácil e o difícil da vida cristã. Eu vou citar 3 pontos hoje, passar 3 pontos para você, o fácil e o difícil da vida cristã. Quem há de entrar no reino do céu? Há uma pergunta, quem há? De todas as pessoas que nós olhamos, quem que vai subir? Quem que vai entrar no céu? Nós não podemos julgar as pessoas, mas nós podemos pregar a palavra de Deus, essa santa e maravilhosa palavra. Em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23, Jesus diz para nós, nem toda pessoa, nem todo que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. E Jesus acrescenta, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizei em teu nome. Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio. Senhor, Senhor, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Jesus está falando conosco, nós servos do Senhor. Por que Jesus disse essas palavras? No versículo 23, Jesus diz assim, então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Se Jesus nunca conheceu essas pessoas, naquele momento, ele está profetizando isso em algumas pessoas, é porque as pessoas estão praticando pecado no meio da obra de Deus. Olha o que Jesus fala, apartai-vos de mim. Apartai-vos não chegue perto. Eu não tenho comunhão com você. Você não faz parte da minha obra. Assim que Jesus está dizendo para os seus discípulos, para os seus servos. Vós que pratica a iniquidade. O que é a iniquidade? É o pecado. É o pecado da carne. É os desejos que nós temos. O fácil e o difícil da vida cristã. Jesus estava no Sermão do Monte, confrontando religiosos, pessoas da igreja, que estavam fazendo as suas próprias doutrinas, como acontece nos dias de hoje. Por que Jesus estava confrontando essas pessoas? Porque eles confundiam o que era fácil, que era manifestar dons e frequentar templos, e usar até linguagens religiosas no meio do povo, com o difícil. É isso que nós vamos aprender, o difícil, que é nós negarmos a si mesmo, é pagarmos o preço, é tomarmos a nossa cruz, a cruz de Cristo, e amar como Ele nos amou. Jesus morreu por mim e por você. Hoje a igreja contemporânea está cheia de atalhos, cheias de desculpa. Mas hoje o céu exige essa certa profundidade. O fácil e o difícil da vida cristã. A primeira lição que nós vamos aprender hoje, em nome de Jesus Cristo, é uma lição muito árdua, que acontece em todas as igrejas. Falar em línguas é fácil. Aleluia. Falar em línguas é fácil. Difícil é silenciar a língua quando a gente quer ferir alguma pessoa. A palavra de Deus lá em Tiago, profeta Tiago, aleluia, glória a Deus. Profeta Tiago
fala assim: a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. Com ela bendizemos a Deus. E com ela amaldiçoando os homens. Feito semelhança a Deus. Então, irmão, a língua, nós falar, nós temos que vigiar, tomar cuidado do que nós estamos falando. Das coisas que estão falando, que estamos acusando. Porque ela não tem volta. Você falou, não tem volta o que você falou. Então, a mesma língua que você está dentro da igreja louvando a Deus, lendo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, costuma ser a mesma língua que você está amaldiçoando alguma pessoa. Deus fala que nós somos semelhantes a Deus. Então, quando você ofende uma pessoa, quando você joga uma maldição a uma pessoa, preste bem atenção, irmão, você está lançando maldição sobre Deus. É muito perigoso isso. Os dons de língua que nós conhecemos dentro das igrejas é uma manifestação sobrenatural do poder do Espírito Santo de Deus. Só é concedida pelo Espírito Santo de Deus. Mas o verdadeiro fruto do Espírito é o nosso domínio próprio, domínio dessa língua. É fácil emitir esses sons. Qualquer pessoa emite. Macumbeiro, feiticeiros, homossexuais, espíritas, pastores, missionárias, presbítero, diácono. Qualquer pessoa pode emitir esse som celestial. Nos enganar. Difícil é você ser a mesma pessoa, todos eles, a mesma pessoa no trânsito. Você ser o mesmo homem de Deus no seu trabalho, o mesmo homem de Deus dentro da sua casa, com a sua família. Saber entregar o seu eu para Cristo, pedir perdão, perdoar as pessoas. Não usar a mesma língua para ironizar as pessoas, como costume nós fazemos, essa língua faz. Essa mesma língua que louva a Deus, ela faz fofoca, intrigas no meio do povo, no meio das pessoas, causa confusão. Essa mesma língua estranha, ela fala palavras cortantes, fala palavrão. O teste do cristão não está no que ele fala, de jeito nenhum. No que você fala, do que você pronuncia para a pessoa. O verdadeiro teste que você tem, é no altar do Senhor. Mas é quando você fala, quando você é provocado. Aí você está com o altar do Senhor em sua vida. Aí você fala ao poder do Espírito Santo. Você controla a verdadeira língua sagrada de Cristo. Silenciar a língua para não destruir alguém é mais milagroso do que falar novos idiomas, do que ser sábio. Mas você perdoar e saber usar sua língua para praticar o Evangelho de Cristo, você vai ser o homem mais sábio de toda a terra. Falar em línguas é fácil. Guarde no seu coração. Difícil é silenciar essa língua quando ela quer ferir alguém. O fácil e o difícil da vida cristã. A segunda lição, cantar sobre amor é fácil. Falar sobre amor, cantar sobre amor, explicar sobre amor, falar sobre a ação do amor é muito fácil. Agora, praticar esse amor é difícil. Difícil é amar quando nós não temos nenhum retorno, quando nós não somos valorizados. A palavra de Deus vai em 1 Coríntios, capítulo 13. Apóstolo Paulo, a partir do versículo 4, diz assim: o amor é sofredor. Quando a gente ama, a gente sofre, irmão.
sofre a dor do irmão, sofre os problemas que estão acontecendo. O amor, ele é benigno, ele só vai trazer o bem. Onde há desavença, onde há desunião, quando a gente entra com o amor de Cristo, ele vai dar aquela união, ele vai consertar os problemas, vai resolver todas as portas fechadas vão se abrir. Não se porta com indecência. Não, quando a gente tem o amor de Cristo, a gente não tem interesse das coisas, não faz barganha, não toma lá da cá. Este é o verdadeiro amor. A música cristã, ela emociona os nossos corações. Ela quebranta, ela eleva a nossa alma à aproximação de Cristo, a aproximação do Espírito Santo seu. Cantar Deus é amor, com uma banda tocando, é uma experiência inabalável, é uma experiência agradável para qualquer pessoa. Mas o problema que eu estou falando aqui agora, que o Espírito Santo de Deus fala no meu coração, é quando o amor exige a cruz de Cristo. Quando a cruz de Cristo entra dentro desse amor. Quando o seu cônjuge não retribui nada por você. Quando o seu filho se rebela contra você. Quando a igreja não reconhece o seu esforço que você faz pela igreja. Amar sem retorno é morrer para o nosso próprio orgulho e descer em Cristo Jesus. O amor, ele é ágape. Ele não tem troca. Ele é doação unilateral. Você não espera nada de retorno. Se só amamos quem nos ama, somos como os fariseus, somos como publicanos, somos como gentios, somos como as pessoas que não aceitaram Jesus, as pessoas que estão pecando. Se você fazer um grupinho e amar só aquele grupinho, Jesus manda amar a todos. A todos. O difícil, meu irmão, é estender a mão a quem está virando as costas para você. Então, a segunda lição, cantar sobre amor é fácil. Difícil é amar quando não temos retorno. Receba essa palavra em nome de Jesus. E terceira e última lição que eu vou deixar para você. O fácil e o difícil da vida cristã. A terceira lição. Postar versículo é fácil. Difícil é praticar o que você está compartilhando. Você pode sim, irmão. Nós devemos postar versículos bíblicos na rede social. Hoje Deus exige um pouquinho mais de você. Muito mais. Praticar o que você está postando. Ler o versículo e viver aquele versículo. Tiago capítulo 1, versículo 22. O apóstolo Tiago, servo do Senhor, diz para mim e para você, esta manhã maravilhosa que o Senhor propôs. Tornai-vos, pois, praticante da palavra. É viver o versículo que você está postando. Deus é amor, vai amar as pessoas. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, não traia Jesus. Não peque mais. Deus está mandando perdoar, perdoe. A justiça de Deus não é sua. Não faça justiça com as próprias mãos. A justiça de Deus é a sua vida. Praticante da palavra. E não só ouvinte. Só ficar postando versículo e não vivendo aquele versículo. Nem lembra mais o que você postou. Porque você está se enganando a você mesmo e às outras pessoas. Você é um enganador. E o único enganador que é réu confesso chama-se Satanás. E você não faz parte mais do reino de Satanás. Você faz parte do reino de Deus. Seja praticante da palavra de Deus. Na era digital, celular, computadores, compartilhar a mesma palavra é edificante. É só levar um clique que a palavra de Deus está em ativa. Isso cria uma falsa sensação de espiritualidade. O que acontece? Você fica pregando o versículo,
na internet, no seu celular, mandando para as pessoas. O dia que você encontra com as pessoas, você não vive aquele versículo. Você não é praticante da palavra de Deus. A pessoa vai tomar um choque, uma decepção com você. O difícil é quando o versículo diz, não minta, você parar de mentir. Imediatamente. Porque o versículo diz, não minta, você postou esse versículo. Manter a verdade no ambiente profissional. Quando diz, não roubem. Não roubar de ninguém. Não defraudar ninguém. Não prejudicar ninguém. Devolver o troco que veio a mais a uma pessoa. A pessoa te deu a mais. Quando o versículo diz, seja manso. E você briga dentro de casa, é agressivo com seus filhos, é agressivo com sua esposa. Você, mulher, só vive gritando, blasfemando dentro da sua rua com seus vizinhos. Não explodir com a sua família. Você se torna uma pessoa hipócrita. Está pregando, mandando versículo, postando versículo, mas não vive a palavra de Deus. A hipocrisia moderna é uma fé de status. Ou nós que temos fé de status. Paletó e gravata e Bíblia debaixo do braço e uma foto. E um versículo embaixo. Mas a pessoa não é aquilo que ela está postando. Na prática, a palavra de Deus diz que exige caráter. E o caráter só é forjado. Se você vai conseguir mudar esse caráter no anonimato e na rotina diária da palavra de Deus. Então a última lição, a terceira lição que nós aprendemos, postar versículo é fácil. Difícil é praticar o que está compartilhando. O fácil e o difícil da vida cristã. Quero orar pela sua vida. Lembrando que a palavra lá em Mateus, capítulo 7. Aleluia, glória a Deus. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. Que nem todo aquele que diz que é Senhor, vive para Cristo. Nem todo aquele que fala o que faz e não faz, não está fazendo a vontade de Deus. Porque no dia do juízo, no dia que Jesus voltar, muitos dirão, Senhor, eu estava na sua casa, Senhor, eu carregava a Bíblia, Senhor, eu preguei em seu nome, Senhor, eu louvei em seu nome. Mas estava praticando essas iniquidades que estamos aprendendo. Pare agora, irmão, cessa agora esses pecados. Porque no dia do juízo, no dia que você encontrar com o Senhor, no versículo 23, eu falo sem medo de errar. Jesus diz para mim e para você, se você estiver praticando as iniquidades, os pecados, e então lhe direi abertamente, claramente, olhando dentro dos seus olhos, nunca vos conheci. Você estava fazendo trabalho para o maligno. Você, pastor, você serve de Deus, obreiro da casa de Deus. Se você está praticando essas iniquidades, Jesus vai dizer para você, meu irmão, apartai-vos de mim, vós que pratica as iniquidades. Vamos entregar nossa vida a Cristo agora. Não importa o que você está fazendo. Não importa a situação que você está passando. A palavra de Deus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu Filho unigênito, para que todos nele crê. Que crê nisso aqui. Nisso que foi pregado aqui agora. Não pereça, você não vai perecer, mas você vai ter a vida eterna. Jesus não veio aqui nessa terra para ser crucificado, humilhado, derramou a última gota de sangue e ressuscitou no terceiro dia para te condenar, para descer nessa terra e falar que não te conhece. Ele veio aqui para te dar um abraço e te levar para a eternidade. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, pela sua casa, por qualquer enfermidade que você está passando, os seus familiares estão passando. Mas é uma oração da fé, uma oração que você tem que entregar agora a sua vida a Cristo. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai Santo, poderoso, entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Eu peço perdão dos meus pecados. Entrego o irmão, a irmã que está, pela fé, escutando essa oração. Abençoa a sua casa,
abençoe a sua vida, abençoe o seu trabalho. Senhor, abençoe as suas finanças, qualquer enfermidade maligna, qualquer tentativa e cilada de Satanás e seus exércitos contra a vida do irmão, contra a vida da irmã, contra a família, contra a casa, contra o trabalho. Nós, como igreja de Jesus Cristo, perante a sua palavra, nós estamos repreendendo em nome de Jesus. Receba, irmão, a graça e o favor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Amém, amém. Tenha um dia maravilhoso. O fácil e o difícil da vida cristã.